A guerra no leste europeu tomou direções diferentes nos últimos dias. Até então, a Rússia manteve a margem direita do rio Dnipro sob seu controle, mas ordens superiores do comando na Ucrânia e na defesa russa forçaram a retirada das tropas para as margens da Crimeia, na bifurcação logística que liga Kherson e Zaporizhia. Do outro lado, os invadidos retomaram o controle total da capital regional Kherson e mais de 60 assentamentos, reforça o poder do exército ucraniano e a sensação de segurança e confiança de sua população. Quais os próximos passos da Ucrânia em relação às manobras de rompimento ucraniana para avançar e guerrear na Crimeia ainda são incertos. Sabe-se que o exército ucraniano obterá novos meios antiaéreos e a formação de um guarda-chuva de defesa aérea contra os mísseis e foguetes russos que possuem origem de uma nação conhecida dos Estados Unidos. Made in Coreia do Norte. Acredita-se que as sanções econômicas fortes e diretas do Ocidente contra Moscou forçou o país a negociar milhões e milhões de suprimentos de armas com nações consideradas por Bush, em 2001, como o eixo do mal, ao se referir às nações instáveis politicamente e que acreditava no desenvolvimento de armas de alta destruição em massa, como a Coreia do Norte. Desde setembro, a Rússia está comprando milhões de foguetes e projéteis de artilharia de Kim Jong-un para reenergizar sua ofensiva na Ucrânia. Isso com base nas análises de inteligência americana desclassificadas meses atrás e sustentadas recentemente após novos indícios das transações nos últimos dias. Apesar de sua alta capacidade de desenvolver e produzir armas de guerra com sua robusta base industrial de defesa, é mais rápido e vantajoso para a Rússia a compra de produtos e subprodutos e aliados. E, é claro, pelas sanções que dificultam a importação de matéria-prima. Acredita-se que Moscou realocou sua mão de obra e equipamentos de distritos militares distantes no leste e no norte para suprir a demanda. A Rússia é um dos maiores fabricantes de armas do mundo, mas depende de componentes importados de outros países para construí-los. E neste momento, qualquer auxílio é muito vantajoso. As negociações militares de Moscou com a Coreia, bem como com o Irã, fomentaram as últimas ofensivas da Rússia sobre as principais infraestruturas logísticas, elétricas, hídricas e de comunicações e civis e militares em toda a nação, deixando mais de 80% do território sem condições básicas de eletricidade e água, retardando o emprego de voluntários do exército em áreas chaves, a rotina dos civis e o avanço das tropas para combater novas frentes. Por exemplo, a Rússia recebeu o seu primeiro carregamento de drones de combate iranianos no final de agosto para início de setembro deste ano, feito a partir de transações do ano passado. Em 8 de outubro, o lado rodoviário da ponte de Kerch, lá na Crimeia, foi destruído por um atentado que o Kremlin associou ser ucraniano. 2 dias depois, 11 de outubro, a Ucrânia acordou com chuvas e drones persas mortais. O Irã e a Coreia são amplamente vistos como fornecedores de equipamentos militares relativamente pouco confiáveis. Autoridades americanas disseram que alguns dos drones comprados pela Rússia do Irã sofreram falhas mecânicas durante testes e nos combates. Novas compras militares da Coreia podem ocorrer à medida que a guerra continua. Milhões de foguetes e munições de artilharia, principalmente de obuseiros, foram as principais armas fornecidas por Kim, o que pode custar caro a seu regime por novas sanções a serem anunciadas pelo Ocidente. No início de outubro, analistas independentes acreditavam que se a guerra continuasse em seu nível de intensidade, a Rússia enfrentaria uma escassez tangível de projéteis até o final de 2022 e teria que reduzir o uso de artilharia para economizar munições. De fato, ocorreu. Os russos passaram a empregar sua reserva de equipamentos importados do exterior e incluiu o uso de bombardeios certeiros com mísseis de cruzeiro e bombas guiadas em formações de artilharia e instalações militares do inimigo, reduzindo o emprego quantitativo de munições de obuseiro e outras artilharias como foguetes, por exemplo. Apesar disso, essas análises têm como desfecho hipóteses do que está ocorrendo. Não há comprovação da falta de projéteis e foguetes de artilharia, apesar dos indícios de compras para possivelmente suprir as táticas de terra arrasada, de lançar saraivada de artilharia
em cidades ucranianas nos últimos meses. Acredita-se que a Coreia do Norte quer como moeda de troca principalmente o combustível russo e também transferências de tecnologia e suprimentos necessários para avançar suas capacidades militares, à medida que busca sistemas de armas mais sofisticados. Em setembro, a Coreia reiniciou seu serviço de trem de carga com a China, seu maior parceiro comercial, encerrando um intervalo de 5 meses. Contrariando as afirmações das relações bélicas com a Rússia, uma autoridade do Escritório Militar de Relações Exteriores do Ministério norte-coreano tratou os movimentos americanos como parte de sua tentativa hostil de manchar a imagem da Coreia do Norte na arena internacional, e deixou claro que nunca tiveram negócios de armas e que não possuem planos de fazê-los no futuro, e pediu para Washington manter a boca fechada. A importação de armas da Coreia pela Rússia seria uma violação grave das sanções da ONU, o que compromete seriamente a integridade da política de sanções que proíbe tais transações. Do ponto de vista legal e diplomático, porque outros Estados-membros, por exemplo, devem implementar sanções da ONU se a Rússia, um membro permanente do Conselho de Segurança, não faz. A Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança. Suas ações provavelmente prejudicarão a capacidade do Comitê de Sanções de conduzir seu trabalho, já que Moscou usará seu veto para bloquear qualquer resposta significativa. Coreia e Rússia, os dois países formaram relações durante a Guerra da Coreia na década de 1950, com a antiga União Soviética sendo um grande benfeitor dos norte-coreanos, sustentando financeiramente o regime. A Coreia do Norte culpou os Estados Unidos e o Ocidente pela guerra na Ucrânia. O canal precisa do seu apoio para manter o trabalho diário. A maioria dos nossos vídeos segue com a monetização bloqueada pelo YouTube. Então peço a sua contribuição com qualquer valor diretamente para a nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.